cantar não. Corri no meu jeito. Você não sabe o quanto ser mulher é bom. Ser horizonte de mãe, o berço do sol, me verter em cores e ser luz maior. Você não sabe o quanto ser mulher é bom. Regar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Fita no cabelo, sandália no pé. Inteiro, o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Era a minha cara, pelos meus cabelos, era a minha fala, foi o meu jeito. Ai, nossa, e aqui eu não consigo ver ainda, viu? Você não sabe quanto ser mulher é bom. Menina, esse Instagram, não sei não, viu? Deixa eu ver a mãe Márcia aqui. A imagem dela tá maravilhosa. Eu já estava ligando para você. O que foi que aconteceu? Foi só eu que caí? Não, do nada assim, a pá caiu. Talvez sejam muitas lives nesse horário, nesse dia, não? É, como sempre. Eu não estou enxergando a mãe Márcia ainda. Ah, agora apareceu. A imagem tá maravilhosa agora. Bora lá, mãe. Dê continuidade que o Instagram não vai tirar nosso brilho, não. E eu não sei até onde que as pessoas ouviram. Minha irmã me ajude aí. A senhora estava na parte da mãe da senhora, né? Da responsabilidade. Que eu ouvi até essa parte. Fiquei passada, tá? Tá bom. Aí eu lutei, mas não teve jeito, então eu assumi o Ileuá e eu defendo que nós devamos fazer religião, mas agregar alguns outros segmentos, como o segmento social, político, educacional. E aí eu continuei desenvolvendo os projetos sociais, educacionais, o encontro interreligioso, e aí fomos tocando. Com a chegada da pandemia, é isso que eu queria falar, porque você me pediu para falar justamente sobre essa campanha. Com a chegada da pandemia, eu fiquei sem saber como agregar os filhos, porque a Ileuá tem filhos em outros estados, em outros países, e que viriam para o Brasil, para o Ileuá, em abril e maio de 2020, porque o ciclo do Ileuá é abril e um pedaço de maio, abril e maio, para não chocar com a casa matriz, né? E aí, como não dava para eles virem por conta da pandemia, eu terminei com muitas conversas com eles, nós construímos um grupo de rezas, que começou com o objetivo de rezas apenas para o candomblé, e depois ele se tornou, agregando outras pessoas, outros segmentos. Hoje é um encontro interreligioso, você bem sabe, né? A gente ainda criou aquela hashtag Amém, Axé, Aleluia, assim seja, Saravá, em Soeres. E aí continuamos, porque era o momento que nós nos fortalecíamos. Com essa coisa da pandemia, o meu filho, eu só tenho um filho biológico, e é o meu ajudante, é o meu secretário, é o meu comprador, é o meu tudo. Eu sou uma mulher que nasci de uma gravidez serotina, uma gravidez de 10 meses, e o que sobrou no meu intelecto faltou na minha imunidade. Então, eu preciso tomar certos cuidados, tem medicamentos fitoterápicos que eu tomo todos os dias por conta disso. E aí, justamente no mês de junho, ele apresentou alguns episódios de febre, e na ida para a emergência, houve a suspeita que poderia ser o Covid-19, eu fiquei muito desesperada. E aí, no dia do resultado do exame, eu não vou mais esquecer essa data, foi 23 de junho,
23 de junho de 2020. É justamente o marco início da campanha hashtag Fica em Casa do Ilhaxé e Aula do Mare. Eu fiquei pensando muito qual nome eu daria para essa campanha, e aí, como já tinha essa hashtag de domínio público, todo mundo dizia fica em casa, fica em casa. Se fosse em inglês era stay home, stay home. Eu via muito isso dos meus filhos americanos, então eu disse, olha, a campanha vai ser hashtag Fica em Casa. E desde o dia 23 de junho de 2020, que eu venho desenvolvendo essa campanha na página do Ilhaxé e o Aula do Mare, que tem participação interreligiosa, porque vários líderes de diversos segmentos religiosos já aderiram, e não somente os meus amigos que são dos comitês interreligiosos, dos comitês ecumênicos, outros religiosos que ou assistem uma live minha, ou visita a página do Ileuá e percebe a campanha e se identifica e entra em contato comigo no privado e aí passa a fazer parte da campanha. Eu fiz muitos amigos virtuais nesse período de pandemia, que eu espero muito em Olodumare, em nossos ancestrais e nossos orixás, que eu tenha a oportunidade de passar esse período ruim e poder encontrar essas pessoas e abraçar. Essa campanha, ela continua até hoje, né? Quando eu comecei a perceber que alguns terreiros de candomblé, inclusive de pessoas que são amigos meus em redes sociais, não tinham parado com todo o perigo que a doença apresenta, eu comecei a ficar preocupada. Eu disse, olha, eu vou precisar canalizar essa campanha, especificamente, não abandonar o geral, mas também dar um cunho de alerta às pessoas religiosas, não somente as pessoas do candomblé, mas as do candomblé me tocavam mais, porque eu recebia notícias de pessoas que eu conheci, que eu um dia abracei, que tinha retornado para o Ogum por conta do Covid-19. Então, eu comecei a fazer uns cards, que é outra coisa que eu aprendi durante a pandemia, a fazer card, a fazer vídeo, né? Dei uma de autodidata. É claro que eu tive algumas ajudas de filhas minhas, de irmãs minhas, que dominam isso e que se predispuseram a me ajudar. E aí eu comecei a fazer uns cards insistindo numa pauta. Silenciemos nossos atabaques. Já perdemos, e aí eu botava sempre o número 1000 pessoas. Quando eu comecei a fazer esses cards do silenciemos os nossos atabaques, já estávamos em mais de 70 mil perdas. Isso no Brasil, né? E aí eu continuei insistindo, busquei alguns coletivos de representação da nossa religião para abraçar essa ideia comigo, que diziam, não, a gente vai apoiar, mas não me apoiavam, porque é muito triste o que eu vou dizer aqui, as pessoas elas têm muito medo de se expor. Eu recebia ligações e mensagens de pessoas, eu acho desnecessário você estar se expondo desse jeito. Eu disse, eu não acho desnecessário, eu acho que a campanha tem um cunho educativo e humanitário, eu não estou ganhando nada com isso, porque a minha intenção não é ganhar visibilidade, eu não precisava disso, eu não preciso disso, né? Eu acho que os trabalhos que eu faço, já existe um reconhecimento por conta dos segmentos que eu trabalho e faço parte, e não queria essa exposição, tanto que se você for lá na página e olhar a campanha, você vai ver que os vídeos meus que foram aproveitados na campanha não foram feitos para a campanha. Eu peço vídeo dos meus irmãos, dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos meus netos, dos meus amigos, mas eu não coloco vídeo meu justamente para não dar essa aparência de que é uma autopromoção. E aí eu continuei, de forma muito triste, essa adesão chegou. Porque agora, nesse momento que nós estamos vivendo, esse pico da doença, né, que foi necessária intervenção governamental para decretar toque de recolher inicialmente, depois o lockdown, aí as adesões chegaram com o mesmo slogan que eu usava antes, silenciemos os nossos atabaques. Eu não me incomodo não, porque a campanha ela é de domínio público, ela não é minha. É como eu digo toda hora, ela é uma campanha de cunho educativo e humanitário, e aqui eu aproveito para continuar clamando
pelos irmãos, por todos os religiosos, mas especificamente os religiosos de matriz africana. Saíram alguns decretos dizendo que atividade religiosa é uma atividade essencial, e não é. Atividade religiosa não é atividade essencial. Essencial é a nossa fé. E essa, nenhum decreto e nem ninguém vai abalar. O fato da gente dar uma pausa nesse momento não significa que a gente vai estar desconectado dos nossos ancestrais e dos nossos orixás. Pelo contrário, nós estamos nos preservando, preservando os nossos, para quando nós retomarmos mais fortes. Fortes, que eu digo, é fisicamente, é emocionalmente, é psicologicamente, porque na fé, o verdadeiro religioso nunca esteve abalado. É isso que eu tenho para dizer. Muito bem, minha mãe, muito bem. Eu venho acompanhando desde o ano passado essa luta da senhora, né? E eu confesso que está sendo uma luta até hoje, né? Porque nesse meio termo, eu não sou hipócrita e eu não vou mentir aqui, que minha casa de Candomblé tocou, né? E muitas casas tocaram. Então, eu espero que hoje, nesse momento, que para mim não é segunda fase, não é terceira fase, são as coisas que evoluíram, porque devido à nossa falta de cuidado, aí eu estou dizendo enquanto população, que nós brincamos muito, né? A população foi para a rua, a população foi paredão, a população fez festa, e foi para a praia, fez isso. Então, por isso que chegamos a esse estágio. Então, não é segunda onda, é o meu entendimento, não é segunda onda, não é terceira onda. Foi a irresponsabilidade da população. Então, assim, eu vejo a luta da senhora e eu parabenizo, porque eu chamo de luta porque, assim, praticamente chegou um momento que a senhora esteve sozinha, né? Esteve sozinha nesse momento, e que agora que alguns também conseguiram abraçar, né? E ainda bem que tem esses alguns que abraçaram, que são líderes religiosos também, que acreditam no segmento, no sagrado, da mesma forma que eu acredito. Nós passamos a nossa vida religiosa. Eu não sou muito velha, não tenho tanta idade de iniciação. Eu completei, no último dia 1º de março, eu completei 35 anos de iniciada. Então, isso diante de orixá não é nada, e diante de muitos mais velhos. Mas a gente passou o tempo todo ouvindo dos nossos mais velhos que num período que uma só doença, levassem muitos dos nossos, da população em geral, para o Orum, isso seria o período de peste. Em período de peste, o que a gente mais faz é colocar água em quartinha, molhar o chão com água, né? Para a gente esfriar a terra, pedir misericórdia a Babá Obaluayê, que é o orixá que afasta a doença de perto da gente. É considerado o nosso médico. Então, por que não obedecer? A gente sabe que Arum e Iku estão ativos no Aiê. E que se a gente toca os atabaques, a gente acorda os ajoguns. Então, que as pessoas, aquelas que esqueceram, tentem lembrar, reflitam. Vamos nos preservar. Vamos continuar vivos. Porque quando acabar isso tudo, a gente vai ter muito motivo para celebrar. Com certeza, com certeza. Agora é a Rosiane Corrêa, né? Bora lá, minha rainha. Primeiro responda a minha pergunta, o que significa o 8 de março para você. E depois eu quero que você traga, né, a sua trajetória, o seu blog, fala um pouco do seu blog de livros, né, que eu já tinha conhecimento, porque a Angélica Vieira, um beijo para você, viu, minha irmã? Eu tô ouvindo você aí. Estava vendo, né, que agora eu tirei aqui os comentários. E aí eu quero que você fale um pouco desse blog. E também quero saber por que essa pesquisa, né, sobre a saúde da população preta, que é algo que se discute há muitos anos, mas por que você foi fazer essa busca? Então, Gilmara, o 8 de março, para mim, eu acho que para muita gente, para muitas mulheres no Brasil, eu tenho minhas recordações da minha adolescência, da minha infância, no início da minha vida adulta, era uma data de comemoração, porque era uma data que a mídia, a televisão vendia, né?
enquanto comércio, eram propagandas de perfume, todo mundo queria flores, né? Era uma data que todo mundo corria, eu ganhei flores, a gente pegava o ônibus, via aquelas trabalhadoras, secretárias com flores na mão, né? O marido trazia flores para casa. Então, durante muitos anos da minha vida, o que foi me ensinado era isso, que a gente tinha que comemorar, que era um dia feliz, né? Para as mulheres. Né? Assim como tinha a Páscoa para ganhar chocolate, tinha o Natal para ganhar o presente, o 8 de março era o dia para ganhar as flores. E aí a gente vai, né, crescendo, vamos dando de cara com a vida, a gente vai tendo contato com outros tipos de informação. E aí eu fui me deparar que, né, que não é um dia tão feliz assim, né, que é um dia de luta. Foi um dia também, não vou estar aqui me ater a estar explicando, né, as origens do 8 de março. A gente está falando mais de como eu vivi o 8 de março. Depois eu fui descobrir que foi um dia de luta, foi um dia inclusive de um assassinato múltiplo, né? Queimaram uma fábrica com várias mulheres dentro, né? E eu fiquei pensando, mas como é que a gente pode dar flor? Como é que a gente pode estar feliz, dando perfume, rindo, se queimaram essas mulheres? E aí a gente vai aprendendo mais ainda, a gente vai lendo, a gente vai conhecendo outras pessoas, a gente vai partilhando com outras mulheres, né? Até que eu entendi, né, que se comemora porque era muito pior antes, né? Os direitos civis da mulher, a mulher enquanto cidadã, não era respeitada, né? A mulher que fosse divorciada, que quisesse se divorciar do marido, ela poderia ser até encarcerada. Existia lei para isso, né? A mulher que não quisesse mais o seu companheiro, ele poderia levá-la a uma instituição psiquiátrica, ela poderia ser internada, né? Coassertivamente, né? Dizendo que ela estava louca por não querer uma família, né? Mulheres que não queriam ter filhos, né, eram consideradas mulheres loucas. Útero seco eram apelidos, né? Mulheres que não casavam, essa ficou para titia, como se ser tia fosse alguma coisa, né, que degenerasse a honra de uma mulher. Ser tia é uma coisa muito maravilhosa, né? É uma coisa muito fantástica, mas a sociedade vendia aquela imagem. Então, o 8 de março, ele foi sendo... Quando eu comecei a aprender um pouco mais do significado do 8 de março, eu aprendi que é uma data que se comemora as emancipações sociais e cívicas que as mulheres foram adquirindo ao longo do tempo. E aí eu fiquei contente de entender o porquê, né? Que no dia que deveria ser triste, mas é alegre, eu disse, bom, entendi, porque mesmo com tanta violência, né, histórica, em algum momento, passos, né, avanços foram, né, obtidos pelas mulheres. E aí eu comecei, né, você, mãe Márcia, acredito que deve ter passado pelo mesmo processo. O nosso processo de identificação enquanto mulher negra na sociedade, ele veio muito tardio, né? Hoje, né, temos um avanço que as nossas crianças, as nossas adolescentes, ela tem muito cedo contato com a temática, né, com a questão de identidade racial, de se reconhecer enquanto menina preta, enquanto mulher preta, enquanto uma adolescente preta, coisa que não me foi negada. Eu fui uma adolescente na época dos anos 80. Né? Então, ser menina preta, ser uma adolescente preta era a pior coisa do mundo, né? O cabelo ele tinha que ser alisado, né? O jeito que a gente tinha que se comportar, não faz assim que é coisa de preto, né? Não faz assim que é coisa de preta, é neguinha. Aquele neguinha naquela época era aquele neguinha pejorativo, né? Aqui do Rio de Janeiro era o neguinha de morro, era aquela coisa muito ruim. E aí, conforme eu fui aprendendo, conhecendo pessoas, fazendo trocas, lendo muito, e aí que o blog me ajudou, né? Nas minhas constantes leituras, meus constantes contatos com mulheres fortes, líderes como Mãe Márcia e outras mães de santos aqui do Rio de Janeiro, que eu fui aprender que toda essa mentalidade que eu tinha foi uma coisa construída, não foi uma coisa minha. Eu não escolhi me odiar, eu não escolhi, né, negar a quem sou. Me ensinaram e disseram que tinha que fazer isso, né? A minha mãe, quando alisava meu cabelo, que era com produtos químicos fortíssimos, machucava o couro cabeludo, então era aquele ferro quente que queimava a nossa pele, feria, né? Hoje, se você fosse fazer uma análise crítica, assim, muito seca, nossa, aquela mãe estava ferida naquela filha, mas não estava, ela estava querendo o melhor. A minha filha, ela tem que ficar apresentável para a sociedade do jeito que a sociedade não a agrida. E se eu aparecesse na minha adolescência com o cabelo crespo, né,
eu ia ser alvo de muita violência. Então a minha mãe, ela tinha, né, dentro dos seus limites, tomava as estratégias delas para que eu me apresentasse. Então eram aquelas recomendações: passa creme na perna, não vá no mercado de chinelo, alisa esse cabelo, fala baixo. Todas aquelas recomendações para a gente se encaixar no padrão que não era nosso. Mas graças aos orixás, uma hora a gente começa a conhecer as coisas, começa a se libertar. E aí, quando eu comecei a ter contato, né, com o processo civilizatório africano, do que é, da força que é ser mulher negra, que tentaram omitir para a gente, né, durante décadas, porque ser mulher negra é uma coisa maravilhosa, vocês sabem disso, vocês vivem e sentem na pele, e era isso que eles não queriam que nós soubéssemos. Né? E aí o 8 de março passou a ter um outro significado para mim, porque para a mulher negra, né, a partir do ano de 1992, o Dia da Mulher Negra afro-latina, caribenha, é dia 25 de julho, que é o nosso dia, né, que vocês fazem, o mês das pretas, né? Mas aí eu vou jogar fora o 8 de março? Não vou jogar fora o 8 de março. Né? O 8 de março ele foi construído por mulheres brancas, em benefício de mulheres brancas, que elas queriam votar, elas queriam trabalhar, elas queriam inúmeros direitos, e elas conseguiram. Para elas é uma data muito simbólica. Tá? Enquanto elas estavam lutando para trabalhar, nós, mulheres negras, desde os 5, 6 anos de idade, a gente já estava na pia da madame. Adolescente já estava trabalhando de faxineira na casa dos outros. A gente não teve a chance de lutar para trabalhar. Nós fomos obrigadas desde cedo. E naturalizaram esse nosso lugar, né? De mulher negra, subserviente, trabalhadora, desde muito cedo. Ninguém estranha, né? Chegar na casa de alguém, ver uma adolescente lá lavando, passando, cozinhando. Ninguém fala assim, mas por quê? Por que ela não está na escola? Normal, se for negra. Né? Se for uma adolescente branca, alguém vai achar estranho. E assim foi com Madalena, né? Essa senhora que acabou de ser libertada, ficou durante 38 anos, né, em condições análogas à escravidão, na casa de uma família branca, de professores universitários. Eram pessoas que tinham conhecimento, não eram pessoas ignorantes, né, mas eram pessoas com mentalidade escravocrata. E Madalena era uma menina preta de família muito numerosa, e aos 8 anos de idade, ela foi pedir comida. Não era nem para a gente estar com fome. Um país como o nosso, com a terra fértil, não era para ninguém sentir fome. Era para todo mundo ter pelo menos uma raiz no quintal. As nossas heranças quilombolas, que eu fui aprender também grande, né? Os nossos conhecimentos quilombolas nos ensinam isso. O alimento é para todo mundo. E a nossa terra, ela é fértil para o alimento. Né? Mas o capitalismo, né, a ganância, faz com que alguns acumulem aqueles alimentos para, né, para comercializar, para alguns e para outros não. E Madalena, né, vítima desse todo esse sistema capitalista, com 8 anos de idade, ela teve que bater na porta de alguém para pedir comida, ela teve fome. E ali aquela família viu a oportunidade, né, de ter uma pessoa enquanto serviçal, né, para toda a sua família, durante muito tempo sem nenhum tipo de remuneração. E assim encarceraram Madalena na casa deles. Madalena ficou lá até agora, ela está com mais de 40 anos de idade. E ela só foi liberta porque ela escreveu malmente, porque ela não teve acesso à educação, ela não teve acesso à saúde, ela não teve acesso ao lazer. Muito do que a gente vê e vive nesse mundo, ela nem sabia que existia. Porque ela estava sempre dentro de um quartinho, e lavando, e passando, e cozinhando. E aí eu penso, quantas famílias, quantas pessoas universitárias, líderes, quantas pessoas inteligentes, pessoas fortes, passaram nessa casa e ninguém nunca estranhou. Uma menina de 8 anos, do nada, caiu de paraquedas, como assim? Né? Uma menina de 8 anos apareceu e vai ficar trabalhando. Ninguém estranha, porque esse é o lugar que querem colocar a mulher negra. Né? E aí Madalena, quando ela fez aqueles bilhetinhos dela pedindo ajuda para comprar sabonete, e aí os vizinhos resolveram denunciar e ela teve a sua liberdade muito tardia, né? Então eu aprendi, primeiro eu fui aprender o que era realmente o 8 de março, o que significava a data, né? O que era o Dia da Mulher, e depois eu aprendi o que era ser mulher negra. As mulheres, elas são múltiplas. A vida de uma mulher branca é completamente diferente da vida de uma mulher negra, independente da classe social. Pode ser da mesma classe social, econômica,
pobre ou rica, se a pele é preta, se a pele é branca, muda muita coisa na sua trajetória, tá? Então, o 8 de março, para mim, não vejo como uma data de comemoração, de grandes vitórias, porque a luta não foi pra gente, a luta não foi pra mulher preta. E quando elas estavam lá, né, em marcha, lutando, a gente estava na cozinha, né? Não foi pra mim. Mas o voto, ele veio para todo mundo. Alguns benefícios, né, enquanto cidadão, veio para todo mundo. Então é uma data assim que a gente tem que tirar benefícios dela, tá? E essa sua iniciativa de fazer, né, fazer com que esse dia, que é um dia que tem visibilidade, é um dia que tem nome, é um dia que é de peso, trazer ele e falar de empoderamento da mulher preta, olha você aí usando o 8 de março para você. Né? É uma data que você poderia ficar em casa, não vou falar nada porque é o dia da branca. Não, você tomou para você, porque mulher preta pode tudo. Você usou essa data para trazer Mãe Márcia, para trazer a mim, para a gente estar aqui debatendo, a gente está aqui discutindo. Você está usando em seu benefício e em benefício de todas as mulheres negras. Então, 8 de março, para mim, é isso. É um dia que as mulheres têm que estar reunidas, debatendo aquilo que elas acham que é importante debater. Você está aqui nesse momento falando de empoderamento feminino. Vai ter páginas que vai estar falando de violência. Vai ter outras que vai estar falando sobre religião. Todas têm espaço. Todo mundo tem espaço no seu 8 de março. Né? Só que você está usando o seu espaço enquanto mulher negra. E isso é muito admirável. Tá? E aí, na minha trajetória de vida, né? Como eu falei para você, eu sou enfermeira, eu sou de uma família de técnicos de enfermagem, minhas tias eram técnicas de enfermagem, eu admirava muito a profissão delas e eu acabei fazendo vestibular na época que não tinha, né, lei de cotas, mas eu consegui, né, ter acesso, né, a uma universidade federal. E aí na Universidade Federal eu me envolvi em vários projetos e foi quando eu me apaixonei pela primeira vez por Salvador, porque teve em 1994, teve um congresso de enfermagem para Salvador. Na época, Salvador, aqui para o Rio de Janeiro, era uma coisa assim, sabe aquela coisa muito distante, né? Era um governo onde a população negra ela tinha uma remuneração muito baixa, a gente não tinha acesso a avião, a gente não tinha acesso a viagens, a gente não tinha viagem de férias. As minhas férias eram na casa da avó. Né? Entrava de férias escolares, fazia uma mochila, ia para casa da avó em novembro, voltava em março, que começava as aulas. Para a gente era isso. E Salvador era aquela coisa assim, meu Deus do céu, um dia será que eu piso em Salvador? E através da universidade eu botei os pés em Salvador. E aí, foi a primeira vez que eu peguei avião na minha vida, foi a primeira vez que eu pisei na Bahia. E aí, quando eu cheguei na Bahia, foi no centro de convenções. Né? Foi a recepção do congresso. E aí botaram uma banda, estilo Olodum, para tocar pra gente, e aí eu profetizei ali. Eu tenho que morar nesse lugar. Eu não estava nem formada, eu estava no segundo ano da faculdade, eu nem trabalhava ainda. Falei, gente, eu estou encantada. Por quê? A negritude de Salvador me chamou. Né? O pelourinho, as baianas, a comida, aquele povo lindo. Eu fiquei, meu Deus do céu, olha, eu andava encantada com Salvador inteiro. Eu profetizei na palavra, né, um dia eu volto para cá. E aí eu me formo, eu vou trabalhar em outro estado e de repente aparece uma oportunidade de trabalho. E para onde era? Para Salvador. E aí eu chego na Bahia, né, vivi aí por 14 anos, felizes 14 anos, né? Não nasci no Dendê, mas cresci no Dendê, comendo meu acarajé, né, das baianas, assim, curtindo muito a cultura, curtindo muito a música, trabalhando bastante, né? Mas também foi uma oportunidade de eu também estar criando os meus pensamentos em relação à saúde da população negra, né? Eu via que o acesso não era equânime, não era para todo mundo, né? E aquilo me incomodava de alguma forma, mas a gente vai trabalhando e a gente vai levando, né? E aí eu saio de Salvador, surge uma oportunidade de trabalho para trabalhar em Angola, e eu vou trabalhar em Angola enquanto enfermeira, eu sou especialista em enfermagem do trabalho, eu fui trabalhar enquanto enfermeira do trabalho em Angola, né? Foram anos assim, muito, muito ricos de conhecimento para mim, mas esse ciclo se encerrou, né? A minha vida é feita de vários ciclos felizes que se encerram e a gente parte para outra etapa, né? Porque a gente é dessas, mulher preta é assim, mulher preta ela não para, ela vai continuando, ela vai criando, né? Fazendo o seu caminho. E nessa que eu volto pro Brasil, que eu decido voltar para a academia, né, enquanto pesquisadora, né, aí é que eu decido, não, eu preciso estudar o meu povo.
Eu preciso estudar os meus. Porque se eu for deixar que a academia, né, que esses mestres, como esse que escravizou a Madalena, né, vá depender deles para saber o que acontece com a saúde do povo preto, né, isso a coisa vai acontecer muito devagar. Então eu preciso engrossar esse caldo. Já temos muitas pesquisadoras, né, pesquisando a saúde da população negra. A minha orientadora é uma grande pesquisadora, Fernanda Lopes, Maria Inês Barbosa. Eu teria uma lista enorme de mulheres negras poderosíssimas, né, super fortes, que já Jurema Werneck, que estudam, né, Lúcia Xavier, há muitos anos a saúde da população negra, e eu quis fazer parte desse time, né, inspirada nessas mulheres, né, que são mulheres pretas, são mulheres de axé, são mulheres que levam da sua vida profissional, né, aquela força para estar né, construindo junto com a vida social, né, um legado, né? Então, eu, enquanto profissional, né, mas primeiramente, enquanto mulher negra, eu decidi estudar a saúde da população negra e eu afunilei, né, para a saúde da mulher negra, né? Minha pesquisa está em andamento, né? A gente vai fazer um levantamento sobre o status de saúde, né, um perfil de saúde da mulher negra, porque já sabe os perfis que já foram traçados anteriormente, a gente já sabe, né, que a mulher negra na sociedade brasileira, ela tem um déficit muito grande de saúde, se for comparar com mulheres brancas, né, com as mulheres não negras, né, a gente recebe menos anestesia quando vai fazer uma cirurgia, fazer uma cesariana, a mulher negra mais faz peregrinação para ter seu parto, a mulher negra ela mora num bairro, mora num município, mas o município, às vezes, que ela vai parir é um município completamente distante, e às vezes é a terceira, a quarta, a quinta maternidade que ela foi. Isso é um trajeto de sofrimento, né? E isso tem que ser falado, isso tem que ser discutido, né? A mulher negra ela recebe menos analgesia, né? Uma coisa que tentaram falar pra gente, né? Ensinaram pra gente durante muito tempo: ah, você é forte, você é guerreira, você aguenta. O corpo da mulher negra não é diferente do corpo da mulher branca. Biologicamente nosso corpo é igual, né? Se é 100 gramas de anestesia, é para todo mundo 100 gramas. Entendeu? Se é 100 gramas por 70 quilos de peso, então tem que ser 100. Ah, ela é negra, então eu vou dar 50 gramas para ela. Não pode. Então, a minha intenção é pesquisar, entender, denunciar e anunciar aquilo que precisa ser feito, né, para crescer, melhorar a saúde da mulher negra. Então, eu achei uma forma, né, de me colocar nesse mundo, né, de uma forma profissional, e enquanto mulher negra, uma forma social de associar tudo isso em benefício de toda a sociedade, né? Eu tento, né, dos meus estudos, nas minhas pesquisas, contribuir para a saúde de toda a população. Por quê? Nós sabemos que a mulher negra ela está na base da sociedade. Existe uma pirâmide social, uma hierarquia social que é construída, que hoje ela está da seguinte forma: no topo da pirâmide, né, bem pequenininha, lá em cima está o homem branco. Abaixo do homem branco está a mulher branca. Abaixo da mulher branca está o homem negro. E abaixo do homem negro está a mulher negra. Isso está falando de economia, tá? Não estou falando de quem é melhor de quem não. A gente está falando de economia e de sociedade, tá? Então a gente está na base, na estrutura. Se a gente balança essa base, ó, a pirâmide todinha, vai todo mundo se balançar. Então eu quero uma mulher negra saudável, que com ela viva, saudável, feliz e forte, ela vai fazer isso aqui, ó. E todo mundo que se balance. Onde vai cair eu não sei. Só sei que a gente tem que ficar forte, né? Isso aí tem que mudar. Essa pirâmide está muito desigual. A gente precisa melhorar. E o meu intuito é melhorar, contribuir para essa melhora. É isso, Gilmara. Ai, gente, essas mulheres me encantam. Eu acho que quando eu escolhi o tema, né, Mulheres que Brilham, tudo que eu faço, o programa Voz do Axé, é direcionado pelos orixás, né? Direcionado pelos orixás. E eu acho que quando veio esse tema Mulheres que Brilham, gente, é isso aí, né? E a Lorixá Márcia de Ogum, a Rosiane Cornel com suas vivências. E você me tocou muito, né? Você está falando aí, eu estou aqui fazendo vários pensamentos assim, porque eu tive câncer de mama em 2018
e eu me deparei o que é uma mulher preta se deparar com uma doença. Porque, assim, eu tive todo um apoio de mamãe, de papai, de irmãs, das minhas colegas de trabalho. Eu não vou mentir, eu sou muito mimada por onde eu passo, eu sou muito mimada. Mas, assim, eu encontrei em diversos locais, assim, as mulheres precisando de um exame sem conseguir. Eu me lembro que a médica disse, eu preciso te operar em 1 mês. Em 15 dias para 20 dias, eu já estava com o exame tudo pronto. E teve meninas que eu encontrei, e as meninas lá na fila, precisando de fazer o primeiro exame, eu já estava praticamente no último. Né? E não foi um fato isolado, não. Foram coisas que eu vi pelos hospitais afora. E outra coisa, gente, é impressionante como as mulheres elas ficam só nesse momento que elas enfrentam um câncer de mama, um câncer de útero, eu acho que até outro tipo de doença, porque eu sempre ouvi dizer assim, que os homens, eles largam as mulheres quando as mulheres vão presas, né? Aí os homens não vão visitar as mulheres, mas as mulheres vêem os homens. E os homens, eu sempre ouvi isso, desde a minha adolescência. Mas como eu vi, enfrentei esses hospitais, e esses hospitais de câncer, gente, as mulheres todas sozinhas. E uma coisa que me deixou com trauma foi o hospital que eu fui para poder fazer a quimioterapia. Meu Deus, o único casal que eu vi foi um homem preto com uma mulher branca. Foi o único casal que eu via lá até hoje, porque os restos, as mulheres tudo sozinhas, gente, é impressionante. Então, quando a gente fala da saúde da população preta, é pegar essas mulheres mesmo e estar pesquisando sobre isso, sobre como essas mulheres enfrentam essas doenças sozinhas, né? Às vezes não sabe nem como se prevenir dessas doenças, não tem apoio nenhum, tinha muitas que ficavam pedindo lá dinheiro para poder ir para casa, dinheiro para poder comprar uma medicação, e é muito forte essa questão. E aí outra coisa que a gente traz dentro dessa questão da saúde da população preta é a questão mental, né? A questão da mente. As mulheres, elas precisam passar, eu estou trazendo, as mulheres e os homens precisam ter uma saúde mental. E a mulher em si, devido às várias desafios que ela enfrenta na sua vida, vários obstáculos, no qual você trouxe aí, até Mãe Márcia trouxe também na sua fala. Então, assim, eu sempre brinco, as mulheres pretas elas deveriam fazer terapia, porque ajuda muito, porque são coisas muito fortes que a gente passa no nosso dia a dia. Pronto, gente, eu acho que eu vou abrir aqui os comentários, porque eu sei que vocês devem estar todo mundo nervosas aí para poder fazer, né? O Yara, que minha mãe, opa, abençoe você, né? O Yara pediu a benção aqui na interrogação. E eu abri agora para os comentários. Quem quiser fazer pergunta, vai lá na interrogação, coloca a pergunta ou coloca aqui. A Alan está aqui no apoio, certo? E eu vou dando continuidade enquanto essas perguntas não chegaram. Gente, a Lorixá, Mãe Márcia, Diogo, era participação especial, mas eu não vou deixar ela sair, né? A participação especial dela vai ser palestrando o tempo todo aqui, até o final da live, junto com Rosiane. Você não está gostando dessa companhia aí, não, minha irmã? Eu estou amando. Eu estou amando. Eu é maravilhosa. Imagine, ela tem uma agenda extremamente complicada, né? No dia que a gente tem a oportunidade, eu vou soltar ela assim? Não. Mãe Márcia, eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora, assim, que eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas, né, que acompanha a senhora, gostaria de saber qual o papel de uma conselheira de cultura, né? Qual o papel dela dentro da sociedade, o que ela contribui, onde é que ela dá esse auxílio à sociedade de como fazer, né? Porque eu acredito que seja esse contato, né? Eu acho que não seria nem um contato, uma ponte entre a sociedade e o governo, seria isso. Eu queria que a senhora explicasse melhor. É bom deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo que eu estou conselheira, mas o conselho ele é paritário, então eu faço parte representando a sociedade civil e não o poder público, né? E os conselheiros da sociedade civil, o papel é fiscalizar, buscar estratégias para as políticas culturais do município. No meu caso de Salvador, porque estou no de Salvador. Então, nós podemos ser esses interlocutores entre os artistas, o povo e
o restante do conselho, porque o conselho ele tem uma ajuda de gerência através da Fundação Gregório de Matos. E dentro desse conselho tem os conselheiros que representam o poder público e os que representam a sociedade civil. E é justamente nessa parte da sociedade civil que eu estou, que é a parte dos conselheiros que não são remunerados, mas que a nossa função é fiscalizar, buscar estratégias para a cultura, para a Secretaria de Cultura. Inclusive, eu tive uma participação, aprendi muito, né? Porque a minha ida, a minha chegada ao conselho, ela é muito interessante. Eu não tinha interesse, eu não queria ser conselheira. E aí eu comecei, alguns irmãos de religião dizendo assim, minha irmã, você está aposentada agora, por que não vai lá ser conselheira? A gente está muito preocupado, estava na época, inclusive, uma representatividade muito grande de religiosos, dos segmentos evangélicos, não os verdadeiramente evangélicos, mas aqueles, principalmente neopentecostais, que terminam sendo os nossos algozes, porque estão sempre nos atacando, sempre nos perseguindo. E aí a preocupação era justamente o segmento patrimônio material e imaterial ficar em risco, e não poder mais tombar nenhum patrimônio, não conseguir mais essa preservação. E aí eu disse, mas não vai dar certo não, eu não quero, não, mãe, vamos fazer um teste então. E aí terminou que eu nem me inscrevi, quem me inscreveu foi um irmão, ele mandou para mim, ó, o seu número aqui e tal, agora você divulga, diga, e se eu não quiser divulgar, não, mas eu vou divulgar sim. Não, é uma atividade muito interessante, eu aprendi muito, e eu tenho sorte, o Conselho do Biênio 2020-2021 é um conselho muito rico de pessoas muito competentes, mestres e doutores da área de cultura. Eu sou da área de educação, mas eu tenho aprendido muito, e eu sou aquela mulher que me jogo, quero aprender, quero viver, quero experienciar, e quero exercer a minha função, que é de fiscalizar, porque lá eu estou representando o povo. Eu não sou governo. Eu sou parte do conselho, representando a sociedade civil, representando as pessoas que me elegeram e me colocaram lá. Então é isso, fiscalizar, buscar estratégias para uma melhor administração na cultura. Boa noite. Boa noite, quem está chegando aí, viu? E meu pai abençoe a todos que tomaram a bênção. Isso. E eu peço também a bênção a vocês e me abençoem, viu? Pronto. Ô, Rosiane, obrigada, mãe Márcia. Rosiane, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o blog, porque na realidade você fez uma explanação maravilhosa do 8 de março, mas eu queria que você falasse sobre o blog, divulgasse um pouco ele também. Então, o meu contato, Gilmara, com a leitura começou muito com o incentivo da minha mãe, né? Minha mãe, ela não teve muitos anos de escolarização, né? Mas mesmo assim, ela era uma leitora muito ávida. E eu, na infância e na adolescência, a minha mãe, ela tinha um costume, a gente chegava da escola, almoçava, descansava um pouquinho, e a gente tinha uma coleção de livros em casa, e ela pedia para a gente ler, pegar o livro, ler um pedacinho, um conto, uma historinha, né, uma fábula, e tinha que explicar com nossas palavras o que a gente entendeu daquilo ali. Isso, assim, memória minha antiga, assim, eu criança, a gente tinha esse costume de ler e dizer o que foi que entendeu, né? E aí, com isso, eu comecei a tomar o gosto pela leitura, né? Na época, a escola também, a escola pública, era uma escola que tinha uma qualidade muito grande, né? Eu tive acesso a muita cultura pela escola, eu conheci teatro com a escola, eu conheci música clássica com a escola, eu conheci balé com a escola, eu conheci livraria com a escola, eu conheci cinema com a escola, né? A escola pública dava muita base. E assim, todos os anos a gente tinha que ler 3, 4 livros. E quando todo mundo reclamava, para mim era uma coisa boa, porque eu já tinha esse costume de casa, da minha mãe, né? Em relação à leitura. Então eu não tive trauma de leitura, de achar um saco, tá ali, não quero. Não, eu nunca tive esse bloqueio, né? E aí eu comecei a ter esse costume de ler sempre, ler. E aí chegou uma época da minha vida que eu comecei a escrever um pouco sobre o que eu achei desse livro, né? A minha mãe já é falecida já há muitos anos, né?
E aí eu peguei e disse, não, vou começar a escrever, fazer um resumozinho do que eu achei do livro. E eu escrevia e eu colocava no Facebook um pouquinho do que eu achei. Ah, gente, eu achei o livro é bom, o livro é ruim, eu achei isso, eu achei aquilo outro, resumi um pouquinho. E até que a filósofa de Jamila Ribeiro, eu nem sabia, mas ela acompanhava o Facebook, aquelas coisas que eu escrevia, e ela pegou e veio no meu inbox. Por que você não faz um blog, garota? Você escreve tão direitinho sobre os livros, você faz um resumo e tal. Faz um blog, senão você vai acabar se perdendo. Fica no Facebook, né? E aí vem postagem em cima de postagem, vem foto, daqui a pouco você não sabe onde é que tá, né? Organiza direitinho. E foi aí que eu comecei a fazer o meu blog. Já tem alguns anos, só que ele não era público. Ele ficava só para mim, né? Que você pode fazer um blog, você pode optar por não publicar, não deixar visível para o público. Eu escrevia, eu deixava lá. Até que teve um dia que eu tomei coragem. Disse, eu vou botar para rolo, eu vou, né, dizer que estou escrevendo sobre alguns livros, né? E eu fechei o meu nicho de literatura. Eu leio mulheres negras escritoras, eu leio sobre mulheres negras, eu leio sobre a civilização africana, né? E conforme eu vou lendo, eu faço um resumo daquilo que eu li, as minhas impressões do livro, boto as minhas impressões junto com aquilo que eu vivi, e aí eu coloco nesse blog e publico. Tanto que a resenha minha, né, que foi mais visualizada, mais comentada, foi a resenha sobre o racismo recreativo, do autor Adilson Moreira, tá? Porque o racismo recreativo é algo que me acompanhou a minha infância, a minha adolescência inteira. Hoje ele ainda existe. Mas assim, quem é da década de 80, de 90, né? Quem viveu os Trapalhões, vendo os homens negros sendo representados enquanto bêbados, quanto pessoas que não tinham saúde bucal, ignorantes, falando errado. Então, era um programa dos Trapalhões, acontecia num domingo, eu chegava na escola na segunda-feira, eu tinha vários apelidos. Depois, aquele humorista, né, já falecido, Chico Anísio, né, foi um humorista que ele usou muito da cultura africana, usou muito do candomblé para fazer do seu humor. Ele se pintava de preto, ele tinha um personagem que era um pai de santo, afeminado, né, com um desejo sexual mais avantajado, e ele tinha uma auxiliar que era Cunhã. E era o meu apelido na escola, né? Toda vez que tinha esse programa, as pessoas me chamavam de Cunhã e as pessoas achavam que eu tinha que ser serviçais dela também. E aí eu coloquei, né, o que eu li nesse livro, que esse livro me fez refletir, o que eu vivi na minha vida, e eu fiz um texto e eu coloquei lá. Então, as minhas leituras, os meus resumos dos livros que eu faço no meu blog, não é só apenas o que eu achei do livro, é o que eu achei do livro e o que eu já vivi, que o livro me fez rememorar, né? Então, assim, e agora eu estou fazendo, até algumas pessoas pedindo, mas faz vídeo também, tem gente que não gosta muito de ir lá no blog, faz vídeo. Então eu faço o meu blog e também na minha página do Instagram, eu também faço alguns resumos em forma de vídeo. Mas assim, eu procuro sempre estar falando da população negra, falando da mulher negra, mas assim, falando de tudo. São livros de romance, são livros de suspense, são livros de sociedade, né? São livros de religião, são livros de candomblé. Eu tenho um livro que eu tenho aqui, agora ele está longe para me mostrar para vocês, que fala sobre Itaparica, né? Os egunguns de Itaparica. Eu fiquei tão curiosa, olha, eu fiquei louca. Eu ainda vou realizar esse desejo de conhecer a festa mais de perto. Então, assim, o livro para mim é a minha forma de estar em contato com o mundo, né? Tanto que o nome do blog é O Mundo é o Quintal da Minha Casa. Então, de dentro de casa, né, eu tenho o mundo como meu quintal, né? Eu conheço Itaparica, eu conheço profundamente Salvador, eu conheço os Estados Unidos através dos livros, sem sair de casa, que é uma alternativa também. Então, o blog tem essa importância para mim, de eu tentar colocar para dividir com todo mundo, né, aquilo que eu sinto quando eu estou lendo alguma coisa. Olha, muito Maravilha. interessante isso. Você está falando, e eu estou aqui viajando no seu discurso, não é? Mas eu vi o porquê que quando eu comecei hoje, eu entoei um cântico para saudar minha mãe. Minha mãe realmente era uma mulher que fazia a diferença, irmã.
Eu lembro que eu, assim, criança, quando abria as revistas de moda, né? Os magazines, a gente nunca via crianças negras para a gente dizer, a gente brincava muito. Essa sou eu. Eu lembro que um dia tinha uma menina branquinha, todas branquinhas, e eu e as minhas amigas, eu disse assim, eu sou essa daqui. Eu lembro que minha mãe falou assim, por que você quer ser essa? Ela é muito diferente de você. Eu disse, porque ela é bonita, o cabelo liso. Ela disse, não. E eu venho, assim, realmente de uma infância que minha mãe não gostava de alisar o cabelo da gente, ela gostava de fazer trança, para a gente ir para a escola de cabelo trançado. Eu dizia assim, mas eu tenho vergonha. Ela dizia, tem vergonha de quê? Tem tanta gente que faz trança porque acha a trança bonita, você vai com sua trança e chega lá, ó, bota a cabeça para... Eu lembro das palavras de minha mãe dizendo assim, minha filha, você vai se colocar num pedestal e de lá você não vai descer por nada nem por ninguém. Se alguém te bater, revide, depois eu vou lá resolver, porque se você não revidar, você vai apanhar quando chegar em casa. Se alguém te botar apelido, chegue aqui, me diga, ou vá na secretaria, na direção e dê uma queixa. Mas olhe, bote o rosto para cima e diga, poxa, minha mãe, mas não tem poxa. Você é Márcia Maria Ferreira de Brito, filha de Valdete Maria Ferreira Brito e Manuel Gregório de Brito. E assim eu sempre fui, eu cresci ousada, porque tem muitas pessoas que me conhecem e dizem assim, mas você comentou comigo, eu pensei que você não ia ter coragem de dizer na cara da pessoa. Eu digo, se não disser na cara da pessoa, ela está sendo falsa. Então, assim, foi essa fortaleza passada por minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que não teve muito estudo quando ela terminou os estudos do 2º grau. Ela já era muito mais que adulta, porque nós já estávamos crescidos e ela queria estudar, mas aquela mulher que, ao invés de comprar um brinquedo que depois ia quebrar, ela incentivava na leitura e dizia assim, eu me realizo em você. E muitas coisas, muitas pessoas que estão aí me ouvindo sabem disso. E minha mãe foi a minha mola propulsora, minha irmã. Eu investi, eu desbravei muitos caminhos que minha mãe dizia, não, eu quero que você precisa, mas você fala bem, mas você não... Eu lembro na época do 2º grau, a formatura de 2º grau, da faculdade, que ela dizia assim para mim, ela disse, mas meu sonho era ser oradora da minha turma. Aí eu ficava assim, ó, ressabiada. Eu dizia assim, minha mãe, não venha não, pelo amor de Deus. Ave Maria, pensou o orgulho que eu ia ter, minha filha lá sendo oradora, minha filha preta, do cabelo crespo, bonito. E aí eu fui vencendo essas etapas e derrubando os muros, arrombando as portas. Por isso que eu disse no início, né, que ela trilhou, ela preparou o caminho para eu trilhar. E a gente sabe que não são muitos dos nossos que têm essa sorte. Minha grande Abá, meu exemplo. Pronto, gente, olha, muitas perguntas aqui. Eu acho que a gente vai ter que... A live vai cair daqui a pouco. Eu gostaria de pedir à mãe Márcia e à Rosiane, encarecidamente, carinhosamente, que vocês voltassem só para poder responder algumas perguntas aqui. E minha mãe cantasse para poder a gente encerrar, entendeu? Porque eu acredito que não dê tempo para poder fazer tudo nessa live. Tem condição de vocês voltarem? Sim, sim. Eu volto, mas não vai usar o tempo todo, né? Senão as pessoas cansam. Coisa rápida. Só é para poder responder. Essa Angélica Vieira, enfermeira linda, fez uma pergunta aqui. Qual a perspectiva em relação à melhoria na humanização saúde da mulher preta, visto que não deu para poder completar? Dá para poder vocês ver a pergunta aí, gente? Porque a letra está pequenininha aqui para mim. Bom, mas pelo que eu estou entendendo, é que ela quer saber em relação ao trato da mulher negra, né, na saúde, e ela fala alguma coisa do MESH, deve ser alguma coisa em relação aos profissionais. Então, Gilmara e Angélica, obrigada pela pergunta, Angélica. O que acontece, né? A saúde da população negra, ela foi negligenciada pelo Estado, né, desde sempre. Desde o nosso sequestro lá em África, nós fomos sequestrados, trazidos para cá, coercitivamente, obrigados a trabalhar, acorrentados, e ninguém se importava com a nossa saúde. Nós éramos produtos, nós éramos objetos que produziam riquezas.
Tá? Então, se a gente morresse também, para eles tanto faz, que a gente era substituível, porque o objeto é assim, não é assim? Quebrou uma caneta, você compra outra. E nós éramos tratados dessa forma. Quando o período de escravidão, né, ele se encerrou no documento, porque na realidade ele não acabou, ele se transformou ao longo do tempo. Quando no documento lá o tal do 13 de maio aconteceu, nós fomos colocadas a esmo, né, na sociedade, sem nenhum tipo de reparação, sem nenhum tipo de dignidade, sem casa, sem emprego e sem cuidados. E a nossa saúde ficou assim, ao Deus dará. Até o ano de 1988, foi só em 88, que foi chamada da Constituição Cidadã, que a saúde no Brasil passou a ser universal. Antes de 88, só tinha direito a acesso de saúde quem tinha emprego formal, que eram os INPS, os hospitais de servidores. Quem tinha seu vínculo de trabalho poderia ir lá naquele hospital específico, os ferroviários, né? Mas a população negra estava onde? Estava na informalidade, como a gente está até hoje. Grande maioria está na informalidade, né? E esses que estavam na informalidade não tinham acesso à saúde. Só que os movimentos sociais, os movimentos de mulheres negras principalmente, a gente ficou em luta durante muitos anos. E foi construída a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, tá? No ano de 2009. Nessa política, está descrito ali, né, um grande ganho dessa política é o Ministério da Saúde admitir que o racismo existe, que é uma dificuldade no país, que as pessoas admitem que o racismo é uma coisa que existe, né? Todo mundo já viu um racista, todo mundo já viu racismo, mas ninguém é racista. É uma conta que não fecha, né? Se você perguntar, você já viu alguém sofrer racismo? Já vi, sim. Você é racista? Não, né? É uma conta que não fecha direito. E aí o Ministério da Saúde admitiu que o racismo existe na nossa sociedade. E o racismo existe na saúde. E essa política, ela traz vários parâmetros, que uma delas é o tratamento humanitário, né, para a população negra, né, o conhecimento, a pesquisas das necessidades que a população negra, né, está demandando. Mas é sempre importante falar, o corpo da pessoa negra não é diferente da pessoa branca. Não existe doença, a hipertensão é doença de preto. Não. A vida do preto é de uma forma, né, sistemática, estrutural, né, de tantas violências, de tantas negações de direitos, que ele acaba desenvolvendo uma hipertensão, uma diabetes, que se tivesse todo mundo fazendo yoga, comendo brócolis, né, acordando às 8h30 da manhã, né, lavando o rostinho da beleza e indo trabalhar, não tinha hipertensão para ninguém. Só que a gente acorda às 4, faz a marmita, pega as crianças. Quem tem filho preto de 18 anos ou mais, a mãe não dorme enquanto esse filho não volta para casa. A nossa vida é diferente. Então a gente precisa de um tratamento, né, digamos, diferente, mas por conta disso. Não que o nosso corpo adoeça mais. O nosso corpo não tem diferença nenhuma que faça com que ele adoeça mais, né? As opressões que a comunidade negra sofre é que faz ela adoecer mais ou não. Então, assim, a humanização, né, para a saúde da população negra, ela pode ser sim implementada através da aplicação da lei que já existe, que é essa política nacional, né, que preza, que ali fala da anemia falciforme, fala de um monte, fala da saúde da mulher, né? Se seguir ali direitinho, melhora pra gente, né? Os médicos, eles vão, né, se seguirem da forma como está naquela política, ela for muito bem pensada, com certeza vai ter uma melhoria na saúde da população negra. Eita. Gente, é o seguinte, daqui a pouco vai encerrar essa live, e aí eu vou chamar elas novamente, só para poder fazer as considerações finais, e Mãe Márcia cantar, né? E isso vai ser o presente da gente, porque a gente não pode se abraçar, a gente não pode estar perto, então nada melhor do que ouvir a voz de Yauristá cantando, né, pra gente. Então, daqui a pouco essa live está encerrando. Deixa eu tentar ver alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui, que Vozes que Invocam, né, que é um grupo de órgãos que está chegando aí. Botou que as mulheres são nossas Iabás, aqui na terra, as que nos protegem e nos fortalecem. Pronto, deixa eu ver mais um comentário aqui. Axé. Axé, né, mãe? Axé. Moisés Patrício, né, colocou aqui que ouviu o programa é dizer que as mulheres pretas
pretas precisam de terapia. Isso inclui o povo do axé. Ah, uma pergunta, desculpe. Ouvi um programa dizer que as mulheres pretas precisam de terapia. Isso inclui o povo do axé? E aí, mãe? Foi eu que falei. Querem responder essa aí? Foi você quem falou, não foi? Eu acho assim, as pessoas precisam de terapia. A nossa grande terapia é orixá. Nós, povos de axé, pessoas iniciadas, as nossas terapias são os nossos cultos, a nossa fé, e os nossos terapeutas são os orixás. É claro que no caso de termos pessoas com realmente necessidade de profissionais, precisamos recorrer, porque nós, enquanto religiosos, não negamos a ciência. Né? Com certeza. Tá me ouvindo? Tô. Agora voltou, deu uma congelada para mim, mas voltou agora. É, que deu uma pausa aqui. Você não ouviu o que eu falei, não? Não, ouvi sim, só o final que a senhora falou que eu não Não, o que eu disse é que todas as pessoas precisam de terapia, independente de ser povo preto, entendeu? E povo de axé. Eu considero que a nossa terapia é a nossa fé, é o nosso culto a orixá. E os nossos terapeutas são os nossos orixás, as nossas ervas, os nossos ebós, as nossas oferendas. Mas se ainda assim, alguns ou algumas dos nossos ou nossas tiver necessidade, por que não? Nós somos religiosos, mas nós não negamos a ciência. Não, nunca, né? Nunca. Com certeza. Gente, eu não sei hoje quanto tempo a live está durando, né? Eu vou levar aqui, que é bom que não precisa chamar de novo. Então, vou pedir à mãe Márcia para fazer as considerações delas finais. Não, mãe Márcia, eu não vou por ordem agora hierárquica, não. Eu vou pedir para a Roseane fazer as considerações delas finais. E aí eu peço à senhora que a senhora vai e canta e a gente finaliza, tá bom? Tá ótimo. Bora lá, Roseane. Bom, eu só queria mesmo nesse momento agradecer. Já falei muito hoje, mas eu queria agradecer por esse momento, pela acolhida, né? A honra de estar dividindo, né, esse momento com a mãe Márcia, com Gilmara, duas mulheres potentes, maravilhosas, e é nessa troca de energia que a gente vai se fortalecendo, a gente vai construindo o nosso chão e caminhando, dando passo a passo para frente. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, né? O racismo, ele é um fenômeno, né, muito destruidor de vidas e de mentes, mas ele não conseguiu acabar com a população negra. Esperavam-se, alguns pesquisadores lá do mundo do passado achavam que a população negra ela ia sumir ao longo dos anos. Lê do engano, porque os nossos que vieram antes de nós eram fortes demais. É por isso que a gente tem que honrar os nossos dias hoje, porque não foi fácil, não. Foi debaixo de muita lágrima, foi debaixo de muito sangue, foi debaixo de muito suor, para a gente estar aqui hoje, né? Fazendo uma live, tá debatendo coisas, né, que são necessárias, que são importantes. Nós ainda estamos perdendo os nossos, como a mãe Márcia falou, né, com a Covid-19. Só que a gente não desistiu. A gente está aqui porque a gente tem sangue, a gente tem herança. Tá? A gente tem exemplo, e exemplos muito fortes, né? Então, aos meus ancestrais eu agradeço, à minha mãe eu agradeço, por eu ser a pessoa, a mulher negra que eu sou hoje. E muito obrigada, bênção mãe Márcia, bênção Gilmara, muito obrigada pela oportunidade. Que nossos orixás te abençoe hoje e sempre. Nós do programa Voz do Axé que agradecemos, né? De hoje que eu e a Alan já vinha conversando com a Angélica. Eu acho que tudo é no momento certo, né? Tudo no momento que os orixás dizem que é isso agora. E nós que temos que agradecer essa mulher maravilhosa e essa contribuição. Gente, antes de eu chamar a mãe Márcia, Amanda Kézia, gente, é tão linda. Eu fui buscar o Inácio Suarão, no bairro aqui, que é praticamente onde eu nasci, né? Uma ex-aluna minha que virou poetisa, percussionista e mais coisa, né, Amanda? Amanhã você vai dizer na live, ela está aí, vai ter a participação de Carol Xavier também,
que é uma dançarina, poetisa também. Amanhã vai ser várias poesias e ainda a participação de Carol dançando, com dança afro. E ela que é uma mãe solo. Gente, vai ser maravilhosa com essas jovens, viu? Só as menininhas que vêm amanhã. Um beijo para você, Amanda, e um beijo para todo mundo que está aí. Bora, mãe Bárcia! Considerações finais e cantar, que eu tô doida para ouvir a senhora cantando. Quer dizer, eu amo, né? Ouvir a senhora cantando. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao programa Voz do Axé, agradecer ao meu irmão Alain, agradecer a minha irmã Gilmara, agradecer a minha irmã Regiane. Tenha certeza que esse orgulho que você está sentindo, eu também estou, de dividir a tela com você, porque você é uma potência. E é isso que a gente precisa, além de reconhecer, validar os nossos. Porque o poder da validação traz muitos bons resultados para o nosso povo. A gente precisa, o tempo todo, estar afirmando e reafirmando que nós somos bons, que nós podemos e que nós venceremos. Né? Pedir mais uma vez a todas as pessoas que estão aí nos assistindo, que sejam as sementes que vão germinar. Levem essa ideia, levem essa campanha para dentro dos lares de vocês, para dentro dos terreiros, converse com o Babalorixá, com o Ialorixá, fale do perigo que a gente enfrenta se a gente não obedece às recomendações da Organização Mundial de Saúde, e que com certeza, se a gente for lá aos pés do sagrado, a gente vai saber que os nossos orixás também estão dando essa indicação de pausa, é necessário nesse momento. O líder religioso que respeita o sagrado deve também respeitar vidas, e para a gente respeitar vidas, a gente precisa se preservar, mas sobretudo, preservar o outro, a outra, que nos segue, que acredita nos nossos ancestrais e nos nossos orixás, aquelas pessoas que recebem as orientações que nós damos, né? Então, se vocês tiverem interesse, vão na página do Facebook, o nome do terreiro é Ilê Axé Olodumare, olhe lá as postagens, se vocês se identificarem, inclusive fazer já um pedido e um convite à minha irmã, enfermeira Regiane, viu? Depois vá lá, visite, se você se sentir à vontade com a nossa proposta de campanha, que você possa abraçar, porque a minha intenção é trazer mais pessoas, porque quem visita a página diz assim, poxa, enfermeira Regiane, ela me representa, não? Se ela está dizendo que eu preciso ficar em casa, e se eu sair eu tenho que usar máscara, é isso que eu vou fazer. Ah, olha, é bom me Gilmara de Obá, não, eu vou obedecer. Então, assim, não é uma campanha minha, é uma campanha nossa, e que se vocês puderem fortalecer, eu agradecerei. E, assim, hoje é segunda-feira, a gente normalmente saúda Exu, saúda o Baluayê, o povo da família Gi, mas essa live, ainda que o 8 de março não nos pertença, né, minha irmã Regiane? Porque é o Dia da Mulher Branca, a gente traz todo o nosso empoderamento negro para o 8 de março, e aí eu não posso terminar essa live sem saudar, sem reverenciar nossa grande Alodê, nosso orixá feminino, mas que se vestiu de homem, foi para a guerra, venceu a guerra junto com meu pai Ogum, para que hoje nós estejamos aqui tendo liberdade de dizer o que a gente pensa e defendendo o que a gente acredita. Ela é a idealizadora dessa religião. Então, eu vou terminar saudando a todas as mulheres, reverenciando Iaoxum. Pode ser? Oiê, eu, Yamacualé, Bomibé, Iafideremon, Ibulaté e Buladê. Oroiê, eu. Ialodeiê, Ialodeiaiabá, Ialodeia, Ialodeiê, Ialodeiaiabá, Ialodeia, Ialodeiê, Ialodeiaiabá. Yalodeia, 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 Yabá,
E alode, Ijexá, moribô com Ijexá, moribô com o Ijexá, moribô com Ijexá, moribô com o Ijexá, moribô com Ijexá, Ijexareô, ô minho, não tem guerra que mulher não vença. Axé. Axé. Axé, axé. Alan está pedindo aqui para poder pausar para a foto, né? Mas antes, deixa eu dizer que a minha coordenadora, né? Gorete Borges está aí. Um prazer a senhora estar aí, viu, Gorete? Já viu a Amanda Kese, amanhã vem assistir aí nossa ex-aluna. Eu também vou te fazer um convite ao vivo, porque falando da população, né, da saúde da população preta, é falar dos nossos jovens, dos nossos alunos, das nossas crianças, que às vezes traz alguns transtornos, né, e que aí nós enquanto professores, enquanto profissionais, não sabemos lidar com essas crianças, as mães não têm conhecimento, então nada melhor do que trazer uma mulher preta para poder estar discutindo isso aqui também, viu? Então eu vou fazer esse convite. E bora passar para a foto aí para poder a Alan tirar? Bora lá. Vamos lá até a Pronto. Muito obrigada, viu? Essas duas mulheres maravilhosas, essas duas potências. Abrimos com chave de ouro, que Olorum, Exu, Ogum, todos os orixás abençoem vocês, né? E que continue brilhando aí, né, nessa trajetória de vocês. Um beijo, fica com Deus com os orixás. Um beijo, axé. Pode botar a cantilha. Depois vamos trocar contato, viu, minha irmã Regiane? Vamos Vou sim. passar beijo, o contato, irmã. mãe. Babá, o Baluaê continue te escondendo embaixo das palhas dele. Essa doença não vai encontrar nenhum de nós. Axé. Nenhuma de nós. Sua bênção, mãe. Sua bênção, minha irmã. Meu pai algum que te abençoe é sua bênção. Axé, Meu pai algum te abençoe, Regiane, sua bênção. Beijo a todas e todas. Obrigada por estarem aí com a gente. Um beijão para vocês. Meu pai algum te abençoe, minha irmã José Dite, sua bênção.